E aí, gente, vou começar pedindo desculpa a vocês pela qualidade. Normalmente eu trago digital mesmo pelo computador, fica bem melhor, eu sei. Mas eu tô tentando fazer isso de uma forma rápida, prática aqui. Na verdade, eu nem iria gravar isso daqui, porque eu não sei, na verdade, se a forma como eu fiz tá certa. Mas, como tem muita gente pedindo mesmo, eu vou lançar. Mas eu já tô dizendo, eu não tô falando que essa forma aqui é a forma correta. Isso aqui vai ser até bom, porque se vocês verem, pô, Zeb, tu botou um número errado ali, tu botou não sei o que ali, vocês já me alertam, que eu já organizo aqui. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a verem, pô, aquilo ali eu fiz errado. Então, a gente vai ir se ajudando, entendeu? Então, eu vou explicar algumas coisas aqui pra vocês, principalmente muitas coisas que tiveram dúvida, me perguntaram, eu vou trazer aqui pra vocês. Tá, vamos lá. Também, possivelmente vocês vão escutar um ou outro barulho de fundo, peço desculpa, mas como eu disse, estou tentando fazer isso rápido e também não é a primeira vez que eu tô gravando, porque esse vídeo tá ficando um pouco longo e nem o meu celular tá com espaço para poder aguentar ele. Então acho que já é a segunda ou terceira vez que eu já tô gravando. Mas vamos logo lá. Vocês vão ver também que eu vou estar num ritmo um pouco mais acelerado, porque essa questão acaba sendo um pouco longa mesmo. Então, mesmo falando rápido, ela vai ficar longa. A primeira dúvida que me perguntaram bastante é em relação a esse fio aqui do meio ser um curto-circuito. Pessoal, esse fio aqui não seria um curto-circuito justamente porque um curto-circuito é um pedaço do circuito que tem uma resistência menor. E se esse pedaço do circuito tem uma resistência menor, toda a corrente se concentra por aqui. Porque como vocês lembram, o circuito, a corrente tende a ir pela parte do circuito que tem a menor resistência. E como o próprio Bill disse, aqui em cima, por exemplo, existe uma corrente I3. Então não faria sentido eu dizer que isso aqui é um curto e que a corrente vai só assim, ó, seguindo esse trapézio. Porque eu sei que aqui em cima tem essa corrente 3, ou pegar qualquer outro caminho aqui que tivesse como atalho esse curto, porque eu sei que tudo isso daqui tem corrente, então a corrente não está concentrada aqui no meio, consequentemente isso aqui não é um curto. Tem um resistor ali também e tal, enfim. Tá, outra coisa que perguntaram é em relação ao amperímetro e voltímetro, que são justamente esse A e esse V aqui. A gente falou sobre isso ontem na aula, mas foi no finalzinho, já estava com menos da metade das pessoas que a gente começou, e aí eu não sei se todo mundo chegou a ver, mas vai ser justamente assim. O amperímetro, ele é a corrente é ampere. Então, a própria corrente, quando ele colocou esse amperímetro aqui, ele está dizendo que ele vai querer a corrente que está passando nesse ponto A aqui. E qual é a corrente que está passando nesse ponto A aqui? I. Então, o próprio valor de I, que a gente vai chegar nele, eventualmente, tenham calma, vai ser o valor que o amperímetro vai estar medindo. E o voltímetro, aí vocês vão ter que lembrar aquilo que eu falei. Pô, o voltímetro, a gente tem que lembrar que ele é algo específico. O voltímetro está medindo a DDP daqui até aqui. Então, ele vai medir a corrente e a resistência desses pontos aqui. Inclusive, eu nem fiz aqui, mas a gente vai utilizar justamente a RIO. R vezes I é igual a U. E aí, R do resistor, no meu caso é 108. Eu tinha colocado o CPF de Bill aqui, que ele estava explicando, eu nem prestei atenção, mas enfim. No meu caso é 108, e aí a corrente daqui, que seria I3, que eu descobri aqui embaixo, isso aqui, eu vou multiplicar eles dois e isso vai me dar a DDP dessa parte aqui em específico. Eu não posso utilizar a DDP do sistema porque eu estou falando de um ramo, e eu não, lembrando, eu não posso fazer um geral com geral, tem que ser específico com específico, geral com geral. Você pode ver a videoaula de ontem, que pode facilitar o seu entendimento em relação a isso. Eu expliquei bem melhor lá. Aqui eu não vou perder tanto tempo com essa situação. Mas resumindo, você vai jogar essa fórmula aqui com esses valores correspondentes aos seus, tá? Cuidado para não botar os meus valores também, igual eu tinha feito com o CPF de Bill. Mas voltando. Indo pro nó agora, gente. Indo pro nó vai ser o seguinte. Aqui no nó, no caso a gente tem dois nós aqui, né? Aqui e aqui. Eu escolhi o de cima. Nesse nó aqui de cima tem a corrente I chegando, então eu sei que I vai ser positivo, que ela está chegando por aqui nele, e tem uma corrente I3 saindo, I2 saindo e I1 saindo. Então, a única que está chegando é I. Então, somente I positivo. Agora, I1, I2 e I3 estão saindo. Então, eles vão ser negativos. Então, positivo, negativos, igual a zero. Nó perfeito. Poderia ter pego aqui embaixo também e ia dar no meio. Tá. Outra coisa, a gente vai ter alguns caminhos aqui. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente tem feito, porque normalmente a gente faz com dois caminhos, sendo que aqui tem três caminhos. Aí você pode falar, pô, ZB, mas tem certeza que não é dois caminhos, que não é quatro caminhos? Assim, eu perguntei a Bill e ele mesmo disse que ele estava vendo três caminhos aí. Então, são três caminhos. A questão é, quais são esses três caminhos, né? A gente vai ter esse daqui mais fácil de visualizar, que é esse primeiro quadrado aqui. A gente vai ter esse segundo quadrado aqui e a gente vai ter
dois triângulos. Qualquer um dos dois triângulos que você pegar vai servir. Por quê? Por que é que a gente tem que pegar o triângulo a propósito? Porque, veja, o I2, que é essa corrente aqui, que o pessoal estava achando que é um curto, ele só está presente aqui. Não tem I2 em nenhum outro ponto desse circuito. Só tem I2 aqui. Então, se só tem I2 aqui, eu tenho que pegar esse pedaço. Então, eu tenho que escolher um desses dois triângulos, porque qualquer um dos dois tem esse I2, tá ligado? Então, eu vou pegar um quadrado, esse quadrado aqui e um desses dois triângulos. Eu optei pelo de cima, você pode escolher o de cima ou de baixo, tanto faz. Então, o nó já foi. O caminho 1, eu comecei daqui, como eu disse a vocês, a gente começa um pouquinho antes da pilha. Pô, ZB, mas eu poderia começar de outra pilha, porque tem 3, né? Mano, dá preferência à pilha de maior voltagem. Então, começando aqui, começando um pouco antes da pilha, a gente passa, o lado menor é negativo, então vai chegar no menos 20. Menos 20, aqui, entrando no resistor é positivo, saindo é negativo. Menos 20 mais 17i, que é a corrente que passa aqui, isso tudo tá bem aqui, ó. Eu acho que eu vou mandar uma foto para vocês da minha página que dê para visualizar melhor. Mais 17, calma, mais 17i, beleza, a gente tá aqui, aí desceu aqui, tá entrando no resistor positivo, mais 3i1, mais a pilha aqui, o meu é 6,8, faça um cálculo com cuidado aqui, tá? Não tem segredo esse cálculo aqui, é só soma e dividir pela multiplicação. Acho que eu não preciso parar para explicar isso aqui direitinho. Então, vai ser mais 6,8 é o meu, eu vi de algumas pessoas que é 6,7, eu vi a gente de 6,5, então eu acho, não sei, mas eu acredito que todos os valores sejam semelhantes, tipo 6, alguma coisa, esse tipo de coisa. Mas se o seu não foi, não quer dizer que tá errado não, tá? É só pelo que eu vi da galera lá. Então, enfim, aqui vai ser positivo, porque chegou desse lado positivo da pilha, 6,8. Aqui já é a própria voltagem, então não precisa colocar aí. Vai ficar só o 6,8. Descendo, tá aqui, chegou entrando no resistor, mais 2, corrente aí, mais 2i, e chegou no ponto onde a gente começou. Fechamos o primeiro caminho. Botei ele todo aqui e botei ele da forma mais reduzidinha, né? Menos 20 mais 6,8. Já tirei aqui a diferença, joguei a diferença para esse lado. Enfim, eu só organizei a equação, não tem segredo. O caminho 2, eu fiz a mesma coisa, sendo que com esse quadrado nessa posição aqui. Nessa posição aqui. Chegou aqui, é o positivo. Então, mais 108 e 3. Mais 108 e 3. É só vocês seguirem o que a gente já fez nas aulinhas. Não tem segredo. E a gente vai para o caminho 3, que é justamente esse triângulo. Como eu disse, eu peguei o triângulo de cima. Você poderia pegar o de cima ou de baixo. Você só precisa ter o I2 nas suas contas. Pegando o triângulo de cima, a gente vem aqui, ó. Chegou no lado positivo, mais 108 e 3. Então, mais 108 e 3. Aí desceu aqui, entrou no resistor positivo, mais 4 e 3, que também é o que passa aqui. E aí, um ponto importante, pessoal, que eu lembrei agora. Vamos só terminar esse caminho 3 primeiro, que a gente conversa sobre isso. E aí passou do 4, do lado maior da pilha, mais 10, o próprio 10 mesmo a gente coloca. E para finalizar ele sobe aqui, ó. Sendo que a gente viu que esse lado aqui é o positivo, que é onde a corrente I2 chegou. Então esse aqui é o negativo. Então se eu vim aqui assim, estou entrando pelo lado negativo. Então entrando pelo lado negativo, menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Isso tudo igual a zero. Organizou direitinho, ficou assim. Beleza. O ponto que eu quero falar para vocês, pessoal, é que aqui, nesse ramo de baixo, cuidado, tá? Eu vi gente colocando o I3 pensando que o I3 continuaria por aqui por baixo. Mas veja, o I3, ele vem aqui e nesse ponto aqui ele se liga com o I2. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a soma do I2 mais o I3, o que vai gerar um novo I pra gente. Quer dizer que vai voltar a ser o I normal? Não, porque o I normal é o I1 mais o I2 mais o I3. Então, tá faltando somar o I1 ainda, que só vai ser somado nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui onde eu só tenho o I2 e o I3, é uma corrente nova. Então, o correto é colocar aqui nesse ramo de baixo I4. É uma corrente nova, I4, que é a I2 mais a I3. Só que não há necessidade de colocar I4. Justamente por quê? Porque I4 não é I3 mais I2, então eu já coloquei aqui. Esse ramo é o ramo I3 mais I2. E aí quando eu fui colocar I4, que é justamente depois desse 10 aqui, mais 10, aí em vez de colocar I4, eu coloquei I3 mais I2, porque a resistência é 1, então é 1 distributiva. 1 vezes I3, 1 vezes I2.
Não sei se eu pegar muito bem. Aqui eu acho que fica melhor. 1 vezes I3, 1 vezes I2. Porque não seria 1 e 4, e I4 não é I3 mais I2, então é só fazer a distributiva, vai dar 1 de cada. Então é só colocar o mais 10 daqui, aí mais I3 mais I2. Isso vai sumir com uma das nossas equações, uma das nossas incógnitas, perdão. Então, vai facilitar pra gente. Aí você organiza o caminho 2, você organiza o caminho 3, você organiza o caminho 1, organiza... O nó não precisa organizar por enquanto, porque a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Mas tendo esses três caminhos aqui organizados, eu coloquei cada um deles aqui organizadinhos, da forma mais perfeitinha possível. E aí, você vai ter que ver bem aqui. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho I e tenho I1. Na de baixo eu tenho I3, I2 e I1. Nessa daqui eu tenho I3 e I2. Então, só tenho I1 nessa daqui. Então, como eu só tenho I1 nessa daqui, eu tenho que tirar o I1 daqui. No caso, perdão, como eu só tenho I nessa daqui, não é o I1, eu só tenho I nessa daqui, então eu tenho que tirar esse I daqui, para poder relacionar ela com outras equações. Então, se eu tenho que tirar esse I daqui, eu vou substituir esse I justamente pelo valor de I. I não é... É porque aqui faltou só organizar, né? I menos I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. Então, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, esse I aqui, eu botei I1 mais I2 mais I3. Isso aqui, na prática, vai dar o quê? 19I1, 19I2, 19I3, mais 3I1, mais, no caso, igual 13,2. E aí, como dava 19 e 1, eu já somei o 19 e 1 com esse 3 e 1 aqui. Aí ficou 22 e 1. 22 e 1 e o resto fica normal. 19 e 2 mais 13 e 2 igual a 13,2. Beleza, então nessa daqui eu tenho o I1, o I2 e o I3. E nessa daqui de baixo eu também tenho o I1, o I2 e o I3. E nessa última aqui eu só tenho I2 e I3. Então, se eu quiser... Então, vê o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar essa daqui, que é a de cima, que está assim agora, e relacionar com essa de baixo, de forma que eu faça sumir quem? O I1. Porque na última, que é a que eu vou usar a última, não tem I1. Então é justamente ele que eu vou querer eliminar para poder conseguir relacionar com a última. Então, tirei o I1, peguei essas duas de cima, tirei o I1, ou seja, substituí aqui em cima por 3, aqui embaixo por menos 22, que são os valores do I1 de cada um. E aí, com isso, eu tirei o I1. Tirei o I1, eu já posso relacionar com essa aqui de baixo, tá ligado? Então, peguei, trouxe essa aqui de baixo para cá e fiz a relação. Essas duas aqui de cima foi justamente eu fazendo esse sisteminha aqui. E aí ficou isso daqui, e aí eu consegui relacionar com a última. Relacionando com a última, eu cancelei agora o I2. Cancelando o I2, eu fiquei justamente com o I3. E aí o I3 eu cheguei que é menos 0,4. Porque a corrente, veja, quando eu trouxe por aqui a corrente, ela entrou pelo lado oposto da pilha. Meio que ela entrou pelo lado negativo. O que implica que haveria alguma corrente que seria negativa aí, né? Pelo menos uma corrente negativa. E aí, justamente esse 3 aqui está sendo uma dessas correntes negativas, né? E aí, encontrando I3, fica mais fácil, né? A gente substitui em alguma fórmula que só tem I3 e I2, porque o I3 a gente já sabe. Com isso, a gente encontra I2. E aí, a gente já tem I3 e I2. E a gente substitui em alguma fórmula que só tenha I3, I2 e I1. Porque o I2 e o I3 a gente já conhece, então vai sobrar só o I1. A gente encontra I1. E a gente sabe que a soma disso tudo vai ser o meu I. A soma disso tudo é o meu I. Aí aqui embaixo eu só repeti. O meu I, que é a soma disso tudo, o meu I1, o meu I2 e o meu I3. E com isso, finalizei essa questão. Se vocês encontrarem algum erro nesse meu cálculo, nessa minha lógica, tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa desse tipo, já fala logo comigo para a gente resolver, para a gente adiantar isso. Qualquer aviso extra eu coloco por escrito mesmo no grupo, gente.